E aí, gente? Seus humanoides, seus átomos revoltados, vamos lá. Olha só, para complementar o vídeo anterior, eu vou ler um pedaço aqui. Eu vou ler um texto aqui de um Curso em Milagres. Curso em Milagres é aquele livro que eu falo. O meu é esse aqui, tá? Ele tá desse jeito, ele é capa azul marinho, escrito em dourado, coisa mais linda. O meu tá assim porque ele já foi arremessado muitas vezes da janela, ele já foi muitas vezes parar no lixo, ele já voou muitas vezes na cabeça do meu marido. E assim vamos vivendo. Então vamos lá. Ó, prefácio, tá? Eu vou ler um pedaço do prefácio, não vou ler ele todo. Eu vou ler a parte que diz o que diz, tá? Então, o que esse livro diz? O que ele diz? Vamos lá. Esse vídeo vai complementar o anterior. O que diz? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é a verdade e está sobre uma única lei, a lei do amor de Deus. Então, o que é conhecimento aqui nesse livro? É a verdade. A verdade que vos libertará, é a verdade que vos liberta, certo? Então, conhecimento é a verdade. Conhecimento é a verdade que está sobre uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la. É possível você ficar identificado com a ilusão, tá? Então, é possível, quando você está identificado com a ilusão, corpo, mundo e tal, você não reconhece a verdade. Então, a verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Está além do aprendizado, Então, para buscar a verdade que nos liberta, aqui ele já está dizendo, está além do aprendizado. Então, não adianta ficar procurando aprender mais nada, tá? Está além do aprendizado. Está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Lembra que eu falei lá no outro vídeo? O processo é uma coisa que não é você escolher, eu estou passando o processo, eu estou fazendo o processo. Você não faz nada. Está no fluxo de acontecer o seu processo. Você só tem que deixar de resistir e olhar de fora, de outro lugar da mente. Tá. Está além do... Então, tipo assim, então vamos lá. A verdade está além do aprendizado porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início, não tem fim, simplesmente é. Isso é a verdade. Agora o mundo. O que é o mundo, né? O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. Ele se baseia em interpretação. Ele interpreta o que a mente imaginou, tá? Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença na escassez. O que é a crença na escassez? É a crença na separação, é a crença de que eu estou fora, aqui num corpo, num mundo vivente separado do Criador, de Deus, do que eu sou, do meu ser, tá? Então o mundo é o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença da escassez, na perca, na separação e na morte. Ele é aprendido, esse mundo ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá a percepção, seletivo nas ênfases que dá a percepção, instável em seu fundamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamentos distintos que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, que é a verdade, tá? Então, no domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e a sua criação compartilham a sua única vontade.
O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê, ouve, parece ser real porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo isso. Tá, vou ler de novo. O mundo da percepção vê e ouve. O que o mundo da percepção vê e ouve parece ser real porque ela só está permitindo que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo isso. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante exatamente porque ele não é real. Quando fostes aprisionado no mundo da percepção, fostes aprisionado em um sonho. Não podes escapar sem ajuda, porque tudo o que os teus sentidos te mostram apenas testemunham a realidade do próprio sonho. Então você não vai encontrar a verdade e Deus aqui no sonho. Deus forneceu a resposta, ele forneceu, já está lá, já é. Ele forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o único caminho para a saída. O verdadeiro ajudante, a função da sua voz, seu Espírito Santo, tá? Então esse é o ajudante que Deus nos deixou, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o seu ser, o Espírito Santo é Cristo, é a consciência crística, é um lugar na sua mente, tá entendendo? Não é um ser, não é uma pessoa, não é um santo, é um lugar na sua mente, tá? A função da sua voz, seu Espírito Santo, é ser mediador entre os dois mundos. Ele pode fazer isso porque se de um lado conhece a verdade, porque ele está lá e é, de outro também reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. Sem acreditar nelas. Por quê? Porque é um posicionamento. Você está nesse lugar da mente que você vê a ilusão como estando lá fora, como sendo um filme mesmo, uma novela. Então, você não se identifica, certo? Reconhece as ilusões, também acredita, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter. Não é ensinar mais nada novo. O que já está ensinado, o que você já sabe, você só tem que reverter. Entendeu? A meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo dos sonhos, ensinando-nos a reverter o nosso pensamento e a desaprender nossos erros. Desaprender. Aquilo que a gente aprendeu, temos que desaprender. O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão do pensamento. No entanto, o curso, esse livro aqui, o curso, tem a sua própria definição do que é realmente o perdão. Assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo, tá, então aqui ó, no entanto, o curso tem a sua própria definição do que é perdão. O que é perdão para o curso? É a correção da mente, certo? É trazer, reverter esse pensamento de sou, esse pequeno ser estando num corpo, em um mundo, é reverter esse pensamento para o pensamento do que você realmente é, né? Então, o perdão é isso, o perdão é corrigir a mente, é a correção da mente. Assim como ele define o mundo à sua própria maneira. O mundo que nós vemos apenas reflete nossa própria referencial interno. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno. As ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo aqui fora, lá fora, fazendo dele a verdade tal como vemos antes, já vimos antes, né? Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo.
Se estamos usando a percepção para justificar nossos erros, nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos, para atacar a nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, malícia, destruição, inveja e desespero, tá? É assim que acontece quando a gente está olhando para, quando a gente está identificado com essa mentalidade separada. A gente vai ver o mundo desse jeito, vai ver o mundo desse jeito. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, que é corrigir. Não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida em que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além e perdoá-los. Além, o que é aprendemos a olhar além? É esse lugar que eu estou falando para vocês. Esse posicionamento no ser, onde você vê a ilusão e aí sim você consegue corrigir. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos altos conceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. Tá? Então, quando você está aqui no ser, você vê a distorção da sua mentalidade separada. Você vai ver. Só que para isso você tem que se permitir chegar nesse lugar da sua mente. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo que existe, o pecado na óptica do Espírito Santo é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, vem do grande investimento no princípio da separação, porque a escassez ela vem da mentalidade que se separou da sua fonte, a sua fonte criadora, amorosa e próspera, que tudo tem, que tudo já deu, que tudo é. Entendeu? Então, a crença na escassez, ela vem dessa separação. Eu me separo da minha fonte e agora eu tô a Deus dará na mão de ninguém, no mundão aí, tendo que correr atrás, entendeu? Então, é isso. O princípio da escassez é essa mentalidade de separação. Se você está separado daquele que tudo é, que tudo cria, é lógico que você vai estar em falta, que é a escassez. Tá? O pecado é definido como falta de amor, já que o amor é tudo que existe, o pecado na óptica do Espírito Santo é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Deste ponto de vista, nós buscamos em outros, olha isso, deste ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que falta em nós mesmos. Nós buscamos em outros o que sentimos que falta em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que se passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Tá. Só as mentes podem unir-se na realidade. E aqueles que em Deus uniu, ninguém separa. Então é só a mente que pode unir-se. Corpos não se unem. Então a primeira coisa a ser feita é esquecer a história de corpo e mundo e focalizar na mente. Foco só na mente. Tá? Só as mentes podem se unir na realidade. E aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só a nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. No entanto, é só ao nível... Tá, aqui, ó. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que isso é possível. O que é o nível da mente de Cristo? A mente de Cristo é o Espírito Santo, é o ser, é o lugar onde está o conhecimento. É esse posicionamento na mente que é, entende? O pequeno eu procura
se realçar através das aprovações externas, dos bens externos, do amor externo. O pequeno eu procura se realçar através das aprovações externas, bens externos, amor externo. O ser que Deus criou, que é esse lugar na mente, que é a mente, o ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidade de unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Ele não tem necessidade de unir-se a outros. Aliás, não tem necessidade de absolutamente nada. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, então os relacionamentos do mundo, os relacionamentos especiais do mundo, que é marido, todos os relacionamentos, eles são egoístas, infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, que é essa mentalidade, esse lugar na sua mente, esse posicionamento, esses relacionamentos podem vir a ser a coisa mais santa da terra. Os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. Esses relacionamentos podem vir a ser os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. Tá? Calma aí que eu já vou explicar. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado da separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão, eles são que nos levam a despertar do sonho. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é esse posicionamento na sua mente, esse lugar do ser onde você alcança, o Espírito Santo, ele vê as camadas, como se fossem as camadas da cebola. Sabe aquele desenho que eu fiz do espiral? O Espírito Santo, ele está posicionado, o Espírito Santo é você. Ele está posicionado em um lugar da mente onde ele vê as outras camadas, ele vê a ilusão. Então ele pega e corrige isso, porque ele sabe que é ele que projetou, que pensou aquilo, entende? Então, por isso que o Espírito Santo transforma esses relacionamentos em lições perfeitas para o perdão. Por quê? Porque desse lugar, do lugar do Espírito Santo, nesse posicionamento da mente, você vê a ilusão, você vê os fractais, você vê que o seu irmão, que o outro, que aquilo, que o acontecimento, que essa xícara, é projeção daquilo que você pensou na separação. Entende? Por isso que não tem nada acontecendo. Como você consegue enxergar isso nesse lugar? Você pega e traz a cura para a sua mente. Você corrige a sua mente, tá entendendo? Cada um é Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. O erro de ter pensado isso, o erro de ter pensado assim, entende? Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo. A si mesmo, se você olha para fora como o acaso, a vitimização, você não consegue ter esse olhar, entende? Mas se você, cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo. Mas se você se posiciona nesse lugar onde você viu que foi a sua escolha, foi a sua projeção, o que você faz? Você traz de volta para si aquilo que é seu. Você sai de um lugar de julgar para um lugar de corrigir, perdoar, entende? Perdoar o que nunca aconteceu. Você vê que o seu irmão nunca te traiu, você vê que aquilo nunca aconteceu, você entendeu? Não tente entender, tente receber, porque está aí, em algum lugar da sua mente. Cada um vem a ser um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. Cada um desses relacionamentos do mundo vem a ser um convite ao Espírito Santo, que é essa mente, que logo a lembrança de Deus, que é a verdade. A percepção é uma função do corpo e, portanto, representa um limite na consciência.
A percepção vê através dos olhos e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que ali já existem. Não está dizendo isso, ó. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. Por quê? Lembra do aspiral? O que acontece? A percepção que vê através dos olhos do corpo e ouve através do ouvido do corpo, ela vai ecoar respostas que já estão ali, que o ego já fez. Então, mais perguntas não resolvem o seu problema. Mais perguntas não resolvem nada. Mais estudos não resolvem nada. Tá? A percepção vê através dos olhos do corpo e ouve através dos ouvidos do corpo. Evoca as respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivo e independente. Presta atenção. O corpo parece ser automotivo e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. O corpo não é nada. Ele só responde às intenções da mente. Tá entendendo? Então, o corpo parece ser amplamente automotivo e independente. No entanto, ele responde às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade e da decadência. Se em vez disso a mente aceita porque tipo não é escolha, não tem livre-arbítrio, lembra? É aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, que é essa mente corrigida, onde tem a correção, se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação. Então, que o corpo vai servir para quê? Para ser um meio útil de comunicação com os outros. Ele vem a ser invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando a sua utilidade chegar ao fim. A utilidade desse corpo chega ao fim quando? Quando a mente não precisa mais. Entende? Quando a mente corrigiu, quando a mente sabe que não é mais. Então, tipo assim, tá entendendo a diferença? O sofrimento tá só nesse lugar da mente, tá? Então, se você deixa o ego, né? Se você fica nesse lugar de separação, você vai sofrer o vitimismo, a culpa, a doença, a idade, a decadência. Mas se você entrega, em vez disso, a mente aceita o propósito do Espírito Santo para esse corpo, ele vem a ser... Ai, gente, eu me perco toda hora. Vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário. Invulnerável, tá entendendo? Invulnerável, por quanto tempo for necessário quanto tempo for necessário para ser gentilmente, sem dor, sem vucu-vucu, gentilmente deixado de lado quando a sutilidade chegar ao fim. Em si mesmo ele é neutro, o corpo em si mesmo ele é neutro, como tudo no mundo da percepção. É usado para objetivos do ego ou do Espírito Santo. Depende inteiramente do que a mente quer. A mente. O oposto da óptica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor no lugar do medo. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus. O Espírito Santo, que é esse ser que é você aí, esse lugar na sua mente, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, a sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto, só parece, porque é a sua identificação, a sua escolha. Me identifico com isso. Eu escolho me identificar com isso, entende? A sua voz parece... Cadê? O Espírito Santo que habita em cada um de nós, a sua voz parece distante e difícil de ser ouvida, porque o ego, que fala pelo ser pequeno e separado, parece falar muito mais alto. De fato, isso está revertido.
de fato isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e com um apelo irresistível. Ninguém que não escolhe se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação e esperança. É uma escolha. Ninguém que não escolhe se identificar com o corpo pode ser surdo para suas mensagens de liberação e esperança. Ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Ninguém que não escolheu estar identificado com o corpo pode falhar em receber a visão de Cristo, que é esse posicionamento que eu estou te falando na consciência, com alegria, sem sofrimento, porque não há o sofrimento. Com alegria, no lugar do miserável retrato de si mesmo, entende? A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para as ilusões da separação. E a visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. Este lugar na mente do ser, que é o Espírito Santo, ele já tem a resposta para isso daqui, ó. A visão de Cristo, que é a visão desse lugar do ser, do Espírito Santo. Cristo e Espírito Santo é a mesma coisa. A visão de Cristo é a dádiva do Espírito Santo, a alternativa de Deus para as ilusões da separação e para a crença na realidade do pecado, da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais este mundo se baseia. A sua luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento, fazendo com que o retorno a Deus não só seja possível, mas inevitável. O que era considerado como injustiça feita a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para união, a sua própria ajuda, um pedido de ajuda seu, no caso. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza do amor. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio, presta atenção nesse remédio, um remédio através da gentileza do amor. As defesas são postas de lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas. Por quê? Porque a gente viu que os nossos irmãos é essa projeção, entendeu? A gente viu que é nós mesmos o tempo todo. As necessidades de nossos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o caminho. Separados de nós, eles perderiam o caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O que ele está querendo dizer aqui? Os nossos irmãos, sem nós, eles perderiam o caminho. Por quê? Porque como é sua criação, é sua projeção, você traz de volta os fractais, corrige essa separação que você fez, traz de volta os fractais para este lugar da consciência, onde você próprio, não é a Débora que está falando, nem o livro, onde você próprio vai ver que separados não existe, entendeu? Por isso que é com eles, é junto, não é junto assim, se juntar em nenhum lugar, é aqui, é na mente que você traz, é para a mente que você traz a correção. Tá? Separados de nós, eles perderiam o caminho. Sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. O perdão é desconhecido no céu.
O perdão, ele é desconhecido na verdade, na consciência, em Deus. Tá entendendo? O perdão é desconhecido no céu, onde sua necessidade seria inconcebível. No entanto, neste mundo, que parece que é esse mundo, né? No entanto, neste mundo, o perdão é uma correção. Correção. Eu vou corrigir o equívoco, eu vou corrigir o meu erro, eu vou corrigir aquilo que eu penso que eu pensei, que eu penso que eu pensava, tá? É isso que é o perdão. O perdão não é eu vou perdoar aquela pessoa que fez aquilo, eu vou perdoar aquela situação, eu vou perdoar meu pai, minha mãe. Ah, eu sou bonzinho, eu sou bababá da história e eu vou dar o perdão. Não, o perdão não é isso. O perdão, ele é a correção. Você vai entender que nada disso nunca aconteceu, que nada disso nunca existiu, entendeu? O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. Lógico, lá no céu não tá tendo, a ilusão não tá lá. Por isso que não é um caminho de levar a verdade para o mundo das ilusões, e sim um caminho de volta, de trazer a ilusão para a verdade. No entanto, nesse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Pensamos que cometemos. Oferecer o perdão é o único modo de recebermos. Aqui, hein, ó. Oferecer o perdão é o único modo de recebermos, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. Mais uma lei quebrada: dar e receber não existe. Causa e efeito não existe, só existe causa. O efeito é isso que a gente pensa ver como o que é que não é, entendeu? Tá. Então, oferecer o perdão é o único modo de reconhecermos Oferecer o perdão é o único modo de recebermos o perdão. Dar a correção é a única forma de ser corrigido, pois ele reflete a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa, porque tudo, lembra que tudo foi num instante pensado, num instante corrigido. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Como que Deus criou o Filho de Deus? Essa mente santa, esse lugar na mente, tá? Se você acha que a criação de Deus é esse corpo, é por isso que você não consegue encontrar Deus, porque você fica achando que Deus vai ter uma forma, e não tem. O céu é o estado natural de todos os filhos de Deus, tal como ele os criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. Entendeu? O perdão é o meio através do qual nos lembramos. Tá entendendo? Olha aqui, ó. O perdão é o meio através do qual nos lembramos. Lembramos. O que é lembrar de alguma coisa? Ah, eu vou lembrar de alguma coisa que já aconteceu, certo? Ah, eu tô lembrando aqui o que eu fiz ontem. Tô lembrando o que eu tomei no café. Deixa eu lembrar. Então, o perdão é o meio através do qual nos lembramos. Se nós vamos nos lembrar, o que significa? Que já aconteceu. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido, não corrigido, não amado, exaltado, não vai acontecer nada com o mundo. O pensamento do mundo é revertido, porque o mundo já nem existe. Então, o pensamento que criou o mundo é revertido através do perdão, que é a correção. O pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos, não aprisionando ninguém à culpa. Caraca, o mundo, voltar aqui, hein, ó. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu. A porta do céu. A porta. Você não entra no céu, você deixa isso para estar no céu. Porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Nossa, isso daqui isso é importante, hein? Não aprisionando ninguém à culpa. Ninguém. Nós nos libertamos.
Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. O que é tomando conhecimento de Cristo em nossos irmãos? O que é isso? Significa que quando você experienciar esse lugar do ser que é na sua mente e se estabilizar por lá, né? Tomando conhecimento de Cristo em nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Então quando você está nesse lugar onde você pega esses aspectos do mundo e traz para a correção da mente, você reconhece, você está em Cristo, você está nesse lugar do ser de Cristo. Aqui nesse lugar da mente, você reconhece Cristo, que é essa mente, sendo você e tudo. Tá entendendo? Não sei explicar direito, mas é isso aí. Tá? Esquecendo todas as nossas... Vou voltar aqui, ó. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, que é quando a gente traz isso para correção, a gente reconhece que veio da mente separada, a gente reconhece que não há esses irmãos só em Cristo, né? Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, tá? Podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir por quê? Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele, tá? Então a gente só chega até aqui, nesse lugar, nesse ser, a gente só chega nesse posicionamento. Além disso, a mente não vai, por isso não podemos ir. Além disso, não podemos ir, porque o próprio Deus dá o passo final. Então, o que significa isso? Além disso, a mente não vai, entendeu? Além disso, a mente não pode ir, porque é nesse lugar que Deus dá o passo final, que tudo isso que parece estar fora, funde, unifica ao que sempre foi e já não mais está lá fora. Já não mais está sendo projetado, porque está onde sempre esteve. Tá, gente? Então, esse é o prefácio, tá? É o prefácio não, a parte do prefácio, né? De Um Curso em Milagres, e você vê, praticamente é um resumo do livro, praticamente é um resumo da vida, praticamente é o resumo do que é essa nossa busca, né? Ele é muito bom mesmo, porque não é sobre essa matéria aqui, ó, que o meu já tá até todo destruído, não é sobre essa matéria. É sobre o verbo, é sobre a verdade, é sobre o que está além dessas palavras. Que com a prática, praticando, você vai alcançando esses níveis de expansão de consciência para dentro de si mesmo e reconhece, né? Tipo assim, é a prática de fazer o que ele diz aqui que tem que ser feito, que é trazer tudo isso para o perdão, para a correção. É a prática que faz você reconhecer o verbo, reconhecer a verdade por trás disso. É a sua experiência, é essa palavra que eu estou tentando lembrar, a sua experiência através dessas práticas. E se você não conhece, não chegou aqui nesse livro, não interessa, não é diferente. A caminhada, por isso que é um curso, porque é um percurso, é um caminho, ele está dizendo aqui que é um caminho. Vai acontecer para você, vai acontecer para mim, vai acontecer. Já aconteceu. Você decide assistir ou identificar-se sofrendo com isso até se desidentificar, que vai acontecer, não tem como não acontecer. Entendeu? Então é isso. Nossa, é um resumo perfeito. Nem eu tinha prestado atenção no tamanho que é grandioso esse resumo, porque ele já resume tudo. Exatamente tudo. E é exatamente isso. É isso que é. Deu para entender?